paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daiane, eu sou professora de juniores do Ministério Filadélfia Bethesda, do pastor Antônio de Oliveira, aqui em Araruama. E como prometido, eu estou aqui hoje, dia 26 de abril, domingo, para poder estudar com vocês, para a gente dar continuidade à lição, né? Antes da pandemia, nós estávamos estudando o livro de Efésios. Tivemos que interromper por conta desse contratempo, vamos dizer assim, né, que foi a pandemia. Mas, como a gente está vendo que as coisas ainda não estão se normalizando, nós estamos tentando ajudar da melhor forma possível. E essa é uma forma que a gente encontrou de dar continuidade, né, ao conteúdo que a gente estava estudando e também de nos aproximar mais uns com os outros. Então, aproveita esse momento. Eu quero convidar não somente você, criança, que já participa conosco da EBD todos os domingos, mas aproveitar essa ferramenta que a gente tem, né, que agora todo mundo consegue assistir, que é a internet. Aproveita esse momento agora, chama o seu amiguinho, compartilha com o coleguinha da escola, compartilha com o coleguinha de outro ministério, chama a mamãe, chama o papai, a avó, a tia, chama todo mundo aí para frente do smartphone ou para frente do notebook, do que for, para a gente poder estudar a lição juntos, tá bom? Enquanto vocês chamam, enquanto vocês compartilham, eu quero aproveitar esse momento aqui para orar junto com vocês, porque nós aprendemos, né? Nós aprendemos com o nosso pastor que antes de tudo e qualquer coisa que nós formos fazer, a gente tem que orar para agradecer e também para nos colocar diante do Senhor, para que Ele tome a primazia de tudo. Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer colocando o Senhor na frente, senão as coisas não funcionam. Então, enquanto vocês estão aí compartilhando, enquanto vocês estão chamando, enquanto vocês estão se posicionando aí, pegando a Bíblia de vocês, o caderninho de vocês, eu quero junto com vocês estar em oração, agradecendo por esse momento e pedindo ao Senhor para estar presente conosco, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesse momento. Deus, eu quero te agradecer, eu quero exaltar o teu nome, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesse momento, levando a tua palavra, aprendendo de ti e levando conhecimento a tantas casas, Senhor, nesse momento. Eu quero te entregar, Pai, a vida de cada criança que está me ouvindo, Senhor, nesse momento, te entregar a família, Senhor, as famílias, Pai, que estão nesse momento, Pai, nos ouvindo. Senhor, eu creio que os filhos são herança, Pai, que são tua herança. E eu creio que essas crianças são a nossa herança também, Pai. Eu profetizo sobre essas crianças, Pai, uma geração de meninos e meninas que se tornarão homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pai, eu profetizo na vida dessas famílias, Senhor, que essas crianças vão crescer na Tua graça, vão crescer no Teu conhecimento. E eu quero pedir nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar presente nesse lugar. Estamos aqui falando de Ti, Senhor, e a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor estará presente. É uma escola dominical, é um momento onde nós estamos aprendendo de Ti, mas nós cremos que a Tua presença está aqui, pois também sabemos, Pai, que a Bíblia, que a Tua palavra é o único livro ao qual nós lemos com o autor presente. Por isso nós cremos que o Senhor está presente nesse momento. E eu quero pedir nesse momento, Pai, que o Senhor tome a frente, que o Senhor conduza essa aula da maneira que o Senhor quiser, que tudo aqui seja para glorificar, para honrar o Teu nome, que o Senhor possa abençoar cada família que abriu as Tuas portas nesse momento para nos receber em sua casa. Que a Tua presença seja constante em cada lar nesse momento. Que as Tuas crianças, Pai, possam aprender. E eu profetizo sobre a vida de cada criança, cada menino, cada menina, que elas serão cheias do Teu Espírito Santo. E que elas serão frutos de uma geração onde elas farão coisas muito maiores do que nós estamos fazendo nesse momento. E que daqui a alguns anos, Senhor, elas irão contar testemunho desse momento que passamos, desse momento de pandemia. Mas elas
vão dizer que nós resistimos, se até lá o Senhor não voltar, elas vão dar testemunhos de que elas resistiram, de que elas sobreviveram a esse momento dentro de suas casas, porque elas foram fiéis a Ti, porque elas foram firmes na Tua palavra, porque as suas famílias, os seus pais, as suas mães, os seus tios, os seus avós se mantiveram firmes na Tua palavra. Assim, Deus, eu Te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, vamos dar continuidade, né, à nossa lição. Nós havíamos parado no capítulo 3, eu não sei se vocês se lembram, nós estávamos estudando o capítulo 3 de Efésios, demos uma paradinha no capítulo para a gente fazer um trabalho. Foi muito legal esse trabalho que a gente fez na igreja, que foi sobre os países perseguidos, países onde eles não podem se reunir como igreja para adorar o Senhor, e nem fazer isso que a gente faz aqui, né, nesse momento, que é estudar a palavra de Deus. E a gente não mal podia pensar e imaginar que dias depois nós estaríamos passando por algo parecido. É claro que não se compara ao que esses países passam, né? Porque nesses países eles são realmente proibidos. E nós estamos apenas passando por um momento onde a gente não pode se reunir. Mas a gente ainda não passa por esse momento onde nós somos proibidos de falar de Deus, onde nós somos proibidos de ler a palavra do Senhor. Graças a Deus nós fazemos parte de um país livre, né, para se expressar. E nós temos aqui a ferramenta que é a internet, que são os vídeos, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, para poder levar a palavra do Senhor. Nós estamos passando por esse momento, né, da melhor forma possível. Estamos respeitando esse momento de isolamento social, tanto que eu tô aqui, ó, com meu álcool em gel, a minha máscara também. Não estou usando, obviamente, porque eu estou falando com vocês, mas a gente está respeitando esse momento de isolamento. Mas a gente não está tentando, né, levar a palavra de alguma forma e manter a aproximação de alguma forma. Eu estou aqui na salinha de vocês, né? Quem está com saudade dessa salinha? Eu já estava morrendo de saudade. Eu estou morrendo de saudade de vocês, crianças, né, que participam das escolas dominicais. E eu estava morrendo de saudade dessa salinha nossa aqui. Eu acredito que vocês também estejam com saudade. Mas então vamos ao que interessa, né? Já deu tempo de pegarem a Bíblia, já deu tempo de pegarem o caderninho, o bloquinho de anotação. Então vamos começar a lição. Hoje nós vamos falar do capítulo 4 de Efésios. Nos capítulos anteriores, né, e até nos outros livros que a gente estudou, que são as cartas de Paulo, vocês se lembram, né? Efésios, o livro de Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu no momento em que ele estava preso, né? E é muito interessante a gente falar sobre as cartas de Paulo nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente consegue, pelo menos eu consigo visualizar mais ou menos como seria se nós estivéssemos naquela época, na época dos discípulos, né? Como a gente sabe, como a gente já estudou, o livro de Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso. O que acontece, né? Vamos aqui fazer voltar um pouquinho lá atrás para a gente pegar o gancho aqui da aula. Quando Jesus ele veio, né, sobre a terra, ele morreu, crucificado, ressuscitou e voltou aos céus, os discípulos, eles continuaram fazendo aquilo que Jesus fazia. Então, eles continuaram levando o evangelho até as pessoas. E com isso, foram se formando igrejas. As pessoas de vários lugares, elas se reuniam para poder continuar falando do amor de Cristo e assim espalhando o evangelho. Paulo, ele não foi um dos discípulos, nós já estudamos isso. Ele não foi um dos discípulos que viveu ali com Jesus, mas ele teve um encontro com Cristo depois e ele passou a falar de Jesus para as pessoas. Como assim, né? Por exemplo, nós fazemos parte de uma comunidade evangélica, nós fazemos parte da igreja Filadélfia Betesda. A nossa igreja, né, eu estou falando aqui agora, eu sou aqui de Araruama.
Mas você, que de repente está me ouvindo, ou outras pessoas de outros ministérios, são de outras igrejas. Mas eu vou dar o exemplo da Filadélfia para você me entender, você criança me entender. A Filadélfia Bethesda é a sede, né? Mas aí ela tem em São Vicente e tem em Cabo Frio. Somos 3 igrejas iguais, fazemos parte do mesmo corpo, mas nós estamos em lugares diferentes. Era assim que acontecia nas igrejas que foram se formando depois desse momento aí que Jesus ele ressuscitou. E Paulo, ele escrevia essas cartas para quê? Para poder continuar, mesmo ele estando preso, ele enviava essas cartas para as igrejas para poder ensinar as igrejas como que elas deviam se comportar, como que elas deviam lidar um com os outros, como que elas deviam se manter unidos falando de Jesus. É como nós estamos vivendo hoje, por exemplo. Só que na época de Paulo, na época dos discípulos, não existia smartphone, né? Não existia internet, tinha que ser tudo escrito a punho mesmo. Um exemplo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, mas nesse momento nós não podemos nos reunir no templo. O que acontece? Nós nos reunimos em casa. Então, o pastor Antônio, ou o seu pastor, se você não for da nossa igreja, o que ele está fazendo? Ele está usando a internet, através de lives, através dos cultos online, para continuar incentivando a igreja a permanecer na fé, no momento de crise que nós estamos passando. Assim, Paulo fazia também. Paulo escrevia essas cartas para isso, para poder incentivar as pessoas que se reuniam para que elas continuassem a servir a Cristo e continuar tendo o ensinamento. Assim que Paulo ensinava as pessoas, né? Então, nesse capítulo 4 aqui, nós vamos abordar 3 temas, tá? Primeiro é a unidade, como que nós podemos nos manter unidos em Cristo Jesus. Nós vamos falar também dos 5 ministérios que tem na igreja. E nós vamos falar também sobre como o Espírito Santo ele atua na gente. Como ele atua em cada um de nós, em mim, em você. Então, vamos começar aqui a ler. Eu vou ler aqui para vocês. Quem tiver a Bíblia, pega a Bíblia ou então acompanha aqui, tá? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Nessa primeira parte aqui, o que Paulo está falando para a igreja de Éfeso? E o que Paulo está falando para a gente? Ele está falando a respeito da unidade, para a gente permanecer unidos em Cristo Jesus. Como ele começa a carta, como eu falei com vocês, Paulo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo, ele estava preso nesse momento. E quando ele diz assim, rogo-lhes, ele tá pedindo, pedindo com muita vontade para que aquelas pessoas que estão lendo essa carta, para que eles vivam de maneira digna, para que eles continuem servindo a Cristo. Como nós temos que fazer nesse momento? Nesse momento, nós não estamos podendo ir aos templos. O nosso pastor, o seu pastor, se você for de outro ministério, ele não está podendo pregar em corpo presente para dizer, olha, vocês têm que fazer dessa maneira, porque assim agrada a Cristo. A gente não está tendo isso, mas nós já tivemos outros momentos onde o pastor ele pôde nos aconselhar.
Então, o que Paulo está dizendo nesse momento aqui para a igreja é para que eles não se esqueçam do que eles aprenderam, para que eles permaneçam firmes no Senhor. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer agora. A gente não pode se esquecer do que nós aprendemos. Por quê? Porque a gente já aprendeu isso, a gente já conversou sobre isso, que o melhor lugar para a gente ser crente de verdade é dentro da nossa casa. Então, nesse momento que nós nos encontramos agora, é o momento da gente exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu nos cultos, entendeu? Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. E essa é a melhor hora para a gente exercitar a nossa paciência e ser paciente um com os outros, não é verdade? Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. O que acontece? Nós já aprendemos que a igreja, né, a igreja como um todo, independente se é a nossa igreja, se é a igreja de outras pessoas, a igreja como um todo, é como se fizesse parte de um corpo. Nosso corpo, não tem? Ó, vocês podem ficar em pé e agora abram os braços, abram as pernas assim, vocês vão conseguir identificar o corpo de vocês. O nosso corpo, ele é composto por quê? Pelos membros, certo? Ó, minha mão tem meus dedos, meu braço, antebraço, cotovelo, enfim. Isso é um corpo. Então, quando Paulo diz que nós fazemos parte, né? Somos um só corpo, quer dizer que nós fazemos parte de um só corpo que é Cristo. E quem é o cabeça desse corpo? É o próprio Jesus, é o próprio Cristo, que faz parte de nós, né? E o Espírito, quando ele diz aqui um só Espírito Santo, aliás, um só Espírito, ele está falando do próprio Espírito Santo. Porque quem habita em nós é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Nós somos, a igreja, nós somos um organismo vivo. Na escola, a gente aprende a diferença de um organismo sem vida e um organismo vivo. O organismo vivo, ele, por exemplo, nós, né? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos um organismo vivo e dentro de nós habita o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse o fôlego de vida. Pensa só, se você prender a respiração e ir agora nesse momento, você não vai conseguir respirar, obviamente. Então, como um corpo, como um organismo vivo, nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo é como o ar que a gente respira. É o Espírito Santo que nos convence quando a gente está errado. É o Espírito Santo que nos convence de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de cantar louvores. É o Espírito Santo que faz isso pela gente. Por isso, a gente nunca pode entristecer o Espírito Santo, porque ele é muito sensível. E se a gente entristece o Espírito Santo, ele se afasta da gente. O Espírito Santo, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele é vivo, assim como nós. E toda vez que a gente entristece ele, ele se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta da gente, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de jejuar. Por isso é importante a gente nunca entristecer o Espírito Santo. E seguindo, no versículo 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu não sei se vocês lembram, lá no livro de Colossenses a gente estudou sobre o batismo. Tem duas formas de interpretar o batismo. Primeiro, o batismo é quando a gente para de fazer coisa errada, né? E só faz as coisas que agradam a Cristo. A gente não vive mais fazendo coisas que a nossa carne quer fazer, mas a gente vive pelo Espírito. Isso é o primeiro batismo. Aí quando a gente já reconhece que a gente não vai mais fazer coisas erradas, que a gente vai viver uma nova vida em Cristo, a gente assume isso publicamente, que é o quê? Que é aquele batismo nas águas, que alguns de vocês já se batizaram, porque a gente começa a batizar, né, a partir dos 12 anos, que a gente começa a entender mais as coisas. Então, esse é o batismo. E aqui Paulo fala o quê? Que a gente é um só corpo, um só espírito.
Nós temos, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que a gente ia começar falando sobre a unidade? Então, se nós fazemos parte do mesmo corpo, se nós temos o mesmo Espírito, se nós esperamos pela mesma coisa, que é a vinda de Cristo, se nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, por que a gente ainda não consegue ser um só povo? Então, o que Paulo está dizendo aqui pra gente é pra gente se unir, para nós sermos sempre unidos, um só povo, um só corpo. Muitas vezes a gente fica querendo, brigar com outras pessoas e não tem por que a gente fazer isso, porque nós somos do mesmo corpo, nós somos o mesmo membro. Imagina a minha mão esquerda querendo brigar com a minha mão direita. Alguma parte do meu corpo aqui ia sofrer, afinal de contas, eles estão ligados a mim, não é verdade? Então, isso é o que o Paulo quer dizer, pra gente, porque somos um só corpo. Eu faço parte do mesmo corpo que você faz parte do mesmo corpo que eu. E aí, você deve estar me perguntando assim, tia Daiane, como que eu vou fazer agora para poder ser um com os meus irmãos em Cristo, porque eu não estou conseguindo ir mais para a igreja, eu não estou conseguindo, não posso mais me reunir com os meus irmãos. Mas aí é que tá. Deus, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, e a palavra dele é tão maravilhosa, que ele nos instruiu. Ele deixou aqui recomendado todas as coisas que nós deveríamos fazer, para que quando a gente chegar em momentos difíceis, como são os momentos que a gente está vivendo agora, a gente saiba como lidar com eles. E viver em unidade, muitas das vezes, quase sempre, é fazer aquilo que eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque vai beneficiar, vai ser bom para todos à minha volta. Então, por exemplo, na minha casa são 3 pessoas que moram. Eu não sei quantas pessoas moram na sua casa, mas acredito que você conviva com outras pessoas. Então, você, junto com a sua família, vocês fazem parte de um corpo. Por exemplo, a minha mão, né? Vou dar o exemplo da minha mão. A minha mão é um membro do meu corpo, mas na minha mão tem 5 dedinhos, pelo menos na minha mão esquerda. Tem 5 dedos, certo? Cada dedinho, ele cumpre uma função na minha mão. E a minha mão cumpre uma função no meu braço. E no meu braço cumpre uma função no meu antebraço e sim no corpo todo. Dessa forma é com vocês também em casa. Você, junto com a sua família, faz parte de um membro do corpo de Cristo. Compreendeu? E estando em casa e fazendo parte desse corpo, todo mundo tem suas funções. Então, o melhor lugar para a gente exercitar aquilo que a palavra nos ensina é na nossa própria casa. Então, vocês estão aí em casa nesse momento de quarentena, nesse momento que vocês não podem sair, vocês têm essa oportunidade de exercitar a unidade. Lembra que eu acabei de falar que a unidade, muitas das vezes, é fazer aquilo que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, porque vai beneficiar todo mundo? Então, eu vou te dar um exemplo. Dentro de casa, a gente tem muitas coisas para fazer, não é verdade? Por exemplo, tem a mamãe que faz o almoço, que faz aquela comidinha gostosa. A mamãe limpa a casa, lava a nossa roupa. Nosso pai, de repente, para quem tem um papai em casa, ele trabalha. Alguns não estão trabalhando por conta da quarentena. Outros continuam trabalhando. Eu, por exemplo, continuo trabalhando. Por quê? Porque o meu trabalho é um trabalho importante, essencial para a comunidade. Então, eu preciso continuar trabalhando. E é o caso de algumas famílias também. Então, todo mundo tem uma função. E o que você pode fazer para exercitar a sua função? Você pode ajudar a mamãe, você pode ajudar o papai, ajudar a vovó, ajudar as pessoas que moram dentro da sua casa. Eu não disse para vocês que unidade é trabalhar junto? Então, se todo mundo trabalha junto, todo mundo consegue fazer um pouquinho de cada coisa.
E aí vocês vão estar exercitando a unidade. Vamos supor, a casa tá uma bagunça, tem muitas coisas espalhadas dentro de casa. Você brincou, deixou seus brinquedos espalhados, ou você comeu alguma coisa e deixou aquela vasilhinha, aquele pratinho lá na pia sujo. Quem é que vai arrumar? Quem é que vai lavar? Quem é que vai dobrar sua roupa? É claro que tem algumas coisas que você ainda não pode fazer, mas algumas coisas você pode fazer, você pode ajudar. Você, se você tiver irmão, você pode colaborar também. E dessa forma você vai estar exercitando a unidade. Dessa forma você vai estar cumprindo o que diz a palavra do Senhor. Mas aí você vai me perguntar, mas tia Daiane, isso tudo, Deus se agrada? Jesus está vendo isso tudo? É claro que está. Tanto que ele nos aconselhou, ele deixou esses conselhos pra gente, para que a gente pudesse cuidar do nosso corpo. Eu já falei para vocês, a igreja é o corpo principal de Cristo, mas esse corpo tem vários membros, e cada membro desse é composto por mim, por você, pela sua família. E se a gente consegue cuidar da nossa casa, a gente consegue cuidar das coisas do Senhor. Porque, afinal de contas, tudo começa dentro da nossa casa. Então, eu quero desafiar você, que está me ouvindo nesse momento. Como que você vai agradar o Senhor? Como que você vai fazer com que a palavra ela seja manifestada na sua vida? Fazendo pequenas coisas. Ajudando a mamãe, ajudando o papai, fazendo as coisas dentro de casa, não respondendo mamãe, não respondendo os mais velhos, porque disso o Senhor não se agrada. E se cada um fizer a sua parte, no final das contas, todo mundo vai ter feito um pouquinho e aquele grande trabalho vai ter sido concluído, porque cada um fez um pouquinho, cada um fez a sua parte. Então, todo mundo vai sair ganhando dessa forma, entenderam? Agora que vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o que é a unidade, eu quero falar para vocês agora também sobre os 5 ministérios que cuidam do corpo de Cristo. Nós aprendemos, e nós já falamos aqui, pequenas coisas que a gente pode fazer para cuidar do corpo de Cristo em casa, do nosso lar. Pensando nisso, como eu disse para vocês, Deus ele é tão maravilhoso e a palavra de Deus é tão maravilhosa que ele pensou em tudo e ele nos ensinou como cuidar das coisas dele. Da mesma forma que nós cuidamos da nossa casa, fazendo pequenas coisas, né? Como arrumando a nossa cama, guardando os nossos brinquedos, lavando a louça, ajudando a mamãe a tirar a roupa da corda, e ajudando a passar uma vassoura na casa, a fazer essas coisas. A igreja de Cristo, agora eu vou falar da igreja de Cristo, igreja, templo, né? Ela também tem algumas funções. E aí, pensando nisso, pensando em como que a igreja seria cuidada, a igreja templo, né, seria cuidada, o Senhor, ele deu sabedoria para que fossem divididos 5 ministérios. 5, para cuidar da igreja. Então, eu vou ler aqui com vocês e aí eu vou explicar cada um para vocês, tá? Vamos lá. Versículo 8 até o 16. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá,
por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Viu só? Nós acabamos de entender que cada membro da família tem que exercer uma função na sua casa. E agora nós vamos falar sobre cada um que exerce uma função na igreja, que são 5 ministérios. Então vamos lá. É o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Vocês já ouviram falar nesses 5 ministérios? Então vamos explicar cada um deles para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo, né? O apóstolo significa aquele que foi enviado. O apóstolo luta pelo fundamento correto e da mesma maneira para que os cristãos, né, para que a gente permaneça sobre esse fundamento. Esse foi o exemplo e a luta de Paulo. Vocês já ouviram falar? Apóstolo Paulo. Por isso, porque o Paulo, ele cuidava para que todas as coisas que Cristo pregava fosse exercitada. Essa é a função do apóstolo. Você aí em casa pode ser o apóstolo do seu lar. Você pode declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode fundar uma igreja no seu lar e ganhar toda a sua família para Jesus. É um momento exato, é um momento propício para a gente fazer isso, onde a gente tem que fazer os cultos na nossa casa. Então você pode ser um apóstolo na sua casa e levar a palavra para aqueles que estão no seu lar. E você ainda pode ganhar aqueles que ainda não confessaram Jesus, ganhar eles para Jesus. Olha que bacana! O outro é o profeta. O profeta significa falar antes ou guiar, exortar, chamar a atenção e fortalecer o nome de Deus. Sua função básica é receber uma mensagem de Deus e comunicá-la aos homens. Ou seja, o profeta, vocês já ouviram a expressão quando falo, fala profeta? Então, o profeta, ele tem essa função. O profeta, ele está em constante oração, em constante vida com Deus. Ele recebe uma mensagem de Deus e passa essa mensagem adiante. E você pode fazer isso na sua casa. Você pode profetizar bênção para sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos. Você pode, pela fé, profetizar vitória aonde você estiver. Seja um profeta de Deus na sua casa. Quando você acordar de manhã, você declara sobre a sua casa, sobre seus irmãos, sobre seu pai, sua mãe, enfim, sobre toda a sua família. Isso é ser profeta, é profetizar as bênçãos do Senhor. E também alertar, às vezes, quando alguma coisa não estiver bem. O mestre, apóstolo, profeta e mestre. O mestre significa instruir vidas na verdade. Ou seja, na verdade, o mestre e o pastor, eles têm funções bem parecidas, né? O mestre, ele tem uma fome, sabe, de estudar a palavra. Ele ama a palavra. O mestre, ele medita na palavra todos os dias, todas as horas. E ele ama passar esse conhecimento. Eu acredito muito que o nosso pastor, que o pastor Antônio, ele tem essa característica de mestre. Porque ele ama a palavra, ele estuda a palavra e ele ama ensinar. Então, essa é a característica do mestre. E você pode fazer isso em casa. Aproveita esse momento que você está em casa, que você está de férias. Ai, tia Daiane, mas eu estou fazendo exercício em casa, tem aula online. Sim, mas vamos combinar que a gente tem muito tempo livre agora? E que se a gente quiser, a gente consegue estudar a palavra do Senhor? E estudando a palavra, a gente pode passar a palavra adiante. É só a gente querer. E agora, o evangelista.
O evangelista significa aquele que leva as boas novas. São capacitados para comunicar com eficiência o evangelho. O evangelista, ele tem esse poder, ele tem essa finalidade, ouvir a palavra, ler a palavra e anunciar o evangelho. Vocês já ouviram a gente falar assim, vamos evangelizar? Vamos pregar? Isso é o que um evangelista faz. E você pode ser um evangelista do Senhor. É só você fazer isso também. Você está aprendendo a palavra de Deus e agora você pode levar essa palavra para outras pessoas. Isso é evangelizar. E o pastor. O que o pastor faz? O pastor significa aquele que literalmente guia o rebanho. Ele conduz as ovelhas ao caminho que eles devem seguir. Ele instrui quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Quem já levou um puxão de orelha do pastor? Eu já levei alguns. E o pastor, ele tem essa função, guiar as ovelhas para que elas não se machuquem. E se machucar, se fazer alguma coisa, o pastor, ele tem aquele dom, aquele poder de ir lá, pegar, curar e falar, meu filho, minha filha, não erra mais, não faz mais. E a gente obedecer, não é verdade? Então, essas são as funções, esses são 5 ministérios da igreja que Deus estipulou para poder cuidar da igreja, para poder cuidar do seu corpo. E você também pode ser um pastor na sua casa. É só agora que a gente está aí fazendo os cultos em casa, né? A gente está tendo mais esse tempo com a nossa família. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode ser o pastor na sua casa, amém? E agora, nós vamos ao terceiro tema, que é sobre a atuação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo, ele habita em nós? Então, vamos ler aqui. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a deixar o velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, de acordo com a verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Se acalmem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros. Conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, mentiras, assim como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Se perdoem, assim como Deus os perdoou em Cristo. É tão bonito, né, essa última parte aqui. Eu acho que é muito claro o que Deus espera da gente. E a gente está nesse momento em casa e a gente às vezes fica pensando assim, nossa, eu não aguento mais ficar em casa. Mas a gente tem que aproveitar, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. E vocês que são adolescentes, vocês jovens, alguns mais crianças, outros nem tantos, alguns entendem mais, outros não entendem tanto assim, mas a palavra de Deus é muito clara. E
Eu costumo brincar com vocês, quem é meu aluno da escola dominical já ouviu eu perguntando se vocês assistem filmes na Netflix, assistem filmes da Marvel, e quando a resposta é sim, né? Então eu digo para vocês, então vocês vão conseguir entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito clara. E aqui quando nós acabamos de ler, como a gente ser cheio do Espírito Santo? Se a gente fizer essas coisas que eu acabei de ler aqui com vocês, a gente consegue atrair a presença do Espírito Santo. Quando tudo isso passar, quando essa pandemia passar e a gente voltar para as nossas vidas, não voltem a ser como eram antes. Voltem melhores, sabe? Aproveitem esse tempo que vocês estão tendo em casa, você pai, mãe, avô, não sei qual é o parentesco de vocês, mas vocês que estão em casa, aproveitem esse momento para poder exercitar a palavra de Deus. Porque se vocês conseguirem exercitar essa palavra dentro de casa, então vocês vão estar preparados para exercitar a palavra em qualquer lugar. As crianças que vão voltar para as escolas, aqui a gente leu, aquele que furtava, não furte mais. Se você pegou uma borracha emprestada com seu coleguinha, devolve. Se um coleguinha pegou alguma coisa seu, vai lá e fala: oi, amiguinho, oi, fulaninho, você pegou isso aqui emprestado? É meu, me devolve. Aqueles que tinham o costume, de repente, de serem respondões, de responder a tia na escola, não façam mais isso porque o Senhor não se agrada. Aqueles que tinham o costume de inventar mentirinha, sabe? Sabe aquela mentirinha que não tô passando bem hoje para poder matar a aula? Não faça mais isso, porque o Senhor não se agrada. A gente pode até conseguir enganar a mãe, enganar o pai, enganar os professores, mas a Deus a gente não engana. E não existe mentirinha, não existe mentirinha branca, sabe? Mentira é mentira e a verdade é a verdade. E Paulo, assim como ele ensinava para a igreja de Éfeso e ele ensina para a gente também, não existe meio termo. Ou a gente adora ao Senhor, ou a gente não adora ao Senhor. E vocês, crianças, eu creio que vocês vão ser uma geração cheia do Espírito Santo. Eu creio que vocês vão ser uma geração que vão fazer coisas muito maiores do que nós estamos fazendo. Então aproveitem esse momento em casa, estudem a palavra de Deus, estudem a Bíblia, vejam coisas que edifiquem a vida de vocês. Porque quanto a gente é aquilo que a gente consome, sabe? Se a gente vê muitas coisas agressivas na televisão, por exemplo, a gente vai se tornar uma criança provavelmente agressiva. Mas se a gente vê coisas que vai edificar a gente vai se tornar pessoas melhores. Então aproveitem esse tempo. Vocês que já têm acesso aí a Facebook, e a maioria tem, acesso ao Instagram, não fica ali perdendo tempo, sabe? Rolando o feed do Instagram ou do Facebook. O nome já diz, aquilo não tem fim, aquilo não vai acabar nunca. Aproveitem o tempo de vocês. Busquem vídeos que falem de Deus, busquem vídeos que falem coisas que vão edificar a vida de vocês e leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, porque nesse momento que nós estamos vivendo, e Paulo ele diz, e vocês devem se lembrar que nós falamos muito quando a gente estudou o livro de Colossenses, para a gente ter cuidado com os falsos ensinamentos. Então, nesse momento, se a gente não tiver alicerçado na palavra, se a gente não estiver firme na palavra, a gente não vai conseguir passar por esse momento, tá bom? Então, meditem na palavra do Senhor e eu espero vocês no próximo domingo, no próximo vídeo, para a gente estudar o capítulo 5 de Efésios. Falta só o capítulo 5 e o capítulo 6, e aí a gente fecha o livro de Efésios e vamos continuar um outro livro. E, se Deus permitir, se Deus quiser, o próximo livro, as próximas aulas já serão em corpo presente no templo. Mas se ainda não for a vontade do Senhor, e se essa for a ferramenta, que assim seja. Em tudo a gente dá graças e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente ama ao Senhor. Eu sei que você ama ao Senhor. Amém? Então fiquem na paz de Jesus. Exercitem o que a gente aprendeu. Ajudem a mamãe, ajudem o papai e estudem a palavra de Deus. Amém? Um beijo no coração de vocês e até o próximo domingo. Tchau!